Hoje nós iremos falar sobre Jesus Cristo. Nós, como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos conhecer e saber de forma profunda o que é que a Bíblia fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, hoje nós iremos dar início a essa doutrina de Jesus Cristo. Quando a Bíblia ela se refere a esse termo doutrina, ela não está se referindo aos usos e costumes. Quando a Bíblia se refere a doutrina, ela está se referindo aos ensinamentos. Portanto, doutrina são os ensinamentos que contém na própria Bíblia Sagrada. Doutrina são os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo deixou, assim bem como também doutrina são os ensinamentos que os apóstolos deixaram. Nós precisamos saber quem é Jesus Cristo, e não apenas de uma forma rasa e de uma forma simplória. Nós precisamos saber o que é que a Bíblia ela fala sobre Jesus Cristo. O cristianismo está fundamentado sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não viesse a este mundo, se Jesus Cristo não morresse e não voltasse a viver, não ressuscitasse dentre os mortos, não haveria cristianismo, não haveria a fé cristã. Portanto, o cristianismo só é cristianismo, a fé cristã só é a fé cristã porque está fundamentado em Jesus Cristo. E a Bíblia ela nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo como o Filho de Deus. Nós não podemos ter dúvida nenhuma dessa verdade, de que Jesus, ele é o Filho de Deus. Como base, eu quero ler aquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 11, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia e de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus aqui ele está indo para a cidade de Cesareia, e ele para em um dado momento, vira para os seus discípulos e indaga a eles: o que o povo está dizendo sobre a minha pessoa, sobre mim? Isso está no capítulo 16 de Mateus, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Portanto, Jesus ele está indagando, fazendo uma pergunta aos seus discípulos sobre o que o povo, que as pessoas estavam achando dele próprio. E no versículo 14, os discípulos ele começa a falar, versículo 14 do capítulo 16 de Mateus:
E eles responderam, ou seja, os discípulos, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então aqui Jesus faz uma pergunta no versículo 13 de Mateus capítulo 16, perguntando o que é que o povo estava dizendo sobre a pessoa dele mesmo. E os discípulos agora no versículo 14 vai responder que o povo, que é a sociedade de Israel, que as pessoas estavam em dúvida no que diz respeito à identidade de Jesus. E eles dizem, olha, algumas pessoas dizem que o Senhor é João Batista. E outras ainda dizem que o Senhor é Elias. E outras pessoas ainda dizem que o Senhor é alguns dos profetas. Portanto, aqui nós podemos compreender e entender que o povo de Israel não tinha uma certeza completa da identidade de Jesus. E Pedro, ele no versículo 15, aí Jesus agora, depois de ouvir as respostas dos discípulos, agora ele pergunta de novo. Ele diz no versículo 15 de Mateus capítulo 16, mas vós, continuou ele, ou seja, Jesus, quem dizeis que eu sou? Agora Jesus, ele está querendo saber o que é que os discípulos, ele queria saber dos discípulos que estavam andando com ele, queria saber dele quem ele mesmo era, ou seja, queria que os discípulos dissessem para ele o que eles estavam achando quem Jesus era, quem Jesus poderia ser. E nessa pergunta agora, Jesus se vira para os discípulos e de uma certa forma coloca eles contra a parede, ou seja, questionando. Ou seja, vocês falaram que o povo estão dizendo que eu sou Elias, ou João Batista, ou algum dos profetas, mas e vocês? Acham quem é que eu sou? Ou seja, Jesus queria saber, de fato e de verdade, se os discípulos sabiam quem ele era. E nesse momento, nessa hora, eu entendo que os discípulos ficaram calados. Entretanto, no versículo 16 do capítulo 16 de Mateus, Pedro, ele toma a palavra direcionado por Deus, pelo Espírito de Deus, e responde a Jesus. Verso 16, disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro agora toma a palavra e diz para Jesus, respondendo à indagação de Jesus, ele diz, olha, o Senhor és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus agora, ele volta-se para Pedro, no versículo 17, e diz assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então Jesus agora está dizendo que essa afirmação de Pedro, dizendo que Pedro falou para Jesus que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, ele diz, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, na hora ali, quando Jesus perguntou aos discípulos o que é que eles achavam de quem era ele, os discípulos na hora ficaram calados, não tinham certeza alguma de quem era Jesus de fato, assim como o povo, a sociedade de Israel não tinha certeza da identidade de Jesus. Entretanto, no versículo 16, Pedro, ele tomado por Deus, pelo Espírito Santo,
tem uma revelação e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: olha, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, nós podemos compreender e entender nesta primeira aula sobre a doutrina de Jesus Cristo, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, nós não podemos ter dúvida dessa certeza, de que Jesus, ele é o Filho de Deus. E o próprio Jesus, ele está dizendo aqui para Pedro que foi o Pai que está nos céus que abriu o entendimento dele, abriu a visão espiritual dele, para que ele viesse a entender que ele próprio, Jesus, era o Filho do Deus vivo. Então, esta afirmação de que Jesus é o Filho de Deus foi dada por Deus através de uma revelação a Pedro. E Pedro disse para Jesus: tu és o Filho do Deus vivo. E essa verdade vai se confirmar no capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo 16 e 17. Mateus capítulo 3, verso de 13, 14, 15, 16 e 17, narra o batismo de Jesus. E Jesus, ele vai para ser batizado por João Batista. E quando João Batista batiza Jesus, quando ele sai das águas, quando Jesus sai das águas, após ser batizado por João Batista, ele vê descer do céu uma pomba, o Espírito Santo, como símbolo, foi uma pomba, e depois que ele vê esta pomba, como é a representação do Espírito Santo pousar sobre Jesus a cabeça, ele ouve uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Então Jesus, o próprio Deus, está aqui dizendo que Jesus é o seu próprio filho. Mateus capítulo agora 3, verso 13, 14, 15 e 16. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Portanto, aqui, nessa primeira aula, nós estamos compreendendo e entendendo que Jesus, ele é o Filho de Deus. Assim como Deus revelou através da pessoa de Pedro, no capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13, Deus, ele deu uma revelação a Pedro. E agora aqui nós estamos compreendendo de que é Deus agora que está falando. Após Jesus ser batizado por João Batista, João Batista vê uma pomba como símbolo do Espírito Santo descendo sobre Jesus, pousando. Ele ouve uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então Jesus, ele é o Filho de Deus. E nós podemos compreender de fato e de verdade de que Jesus, ele não foi apenas um simples homem. Jesus não foi apenas um profeta. Jesus não foi apenas um mestre das causas sociais. Não. Jesus é e vai continuar sendo o Filho do Deus vivo. Portanto, não tenha dúvida dessa verdade, de que Jesus,
ele é o Filho de Deus. E nós podemos também entender que Jesus, de fato e de verdade, é o Filho de Deus por uma confissão de um endemoniado. Isso está em Marcos, capítulo 5, que diz que a cura do endemoniado de Gerazeno, o endemoniado Gerazeno. A partir do versículo 1, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, vai narrar a história do endemoniado de Gadareno ou Gerazeno. Aqui, esse rapaz estava possesso por um demônio e vivia no cemitério, no cemitério, e era acorrentados por correntes e cadeia, e nem corrente nem cadeia podia amarrar, dominar aquele homem, porque os demônios que estavam nele quebravam aquelas correntes, aquelas cadeias, aquelas cordas que as pessoas prendiam esse homem possesso por um demônio. Mas quando ele vê Jesus, avista Jesus indo ao encontro dele, ele diz: o que é que nós temos contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Isso está no capítulo 5 de Marcos, e versículo 7. Exclamando com alta voz, ou seja, o homem que estava possesso, disse: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E agora aqui nós vemos a confissão de que Jesus é o Filho de Deus através de um homem possesso. E Jesus chega para esse homem possesso e ordena que os demônios saíssem dele, e os demônios saíram, e esse homem passou a estar em sã consciência. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus. Nós temos que conhecê-lo de forma profunda, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você para estar assistindo os próximos vídeos, que nós iremos estar falando nessa série sobre a doutrina de Jesus. Hoje nós falamos que Jesus é o Filho de Deus. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam compreender e entender. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.